Amigos por carros, bem-vindos de volta à geração turbo na Ferrari, com uma 488 Spider aqui diretamente da Pirovani. Sempre com a gente, o nosso parceiro, se você está comprando, está em busca de um veículo esportivo, de luxo ou de performance, como essa Ferrari aqui. Então a Pirovani está localizada aqui em São Paulo, no Butantã. Se você tiver interesse num veículo premium desse, como uma Ferrari, uma Mercedes, ou quem sabe um SUV como uma Cayenne, uma Q8, a gente tem um off-market também, que você pode entrar no site da Pirovani. Aí você tem todos os carros listados lá. Se o carro que você está procurando não está lá, manda uma mensagem, entre em contato, que a Pirovani tem uma equipe especializada para atender você na busca de um veículo desse nível. Porque tem veículos que às vezes os clientes eles anunciam ou pede para os vendedores, fica, só guarda, mas não anuncia, não quero chamar muita atenção. Às vezes é o veículo que você está procurando, tá bom? Então, localizado aqui na Francisco Morato, em frente ao Hospital Santa Maggiore, ao lado da Calunga, aqui no Butantã, tá? Então, falar um pouco da Ferrari. É difícil a gente conseguir um tipo de carro desse aqui no programa. Eu falei a volta dos motores turbo, né? Acho que a geração que a gente mais lembra, assim, a última, são pelo menos dois modelos lendários, aí tão famosos como a F40 e a 288 GTO, né? São motores turbos. Talvez tenha um terceiro de um não tão bem lembrado, até pessoas nem conhecem, que é a 208 Turbo, lá é uma questão de legislação, é mais de impostos na época na Itália, né? E agora, sucessor da 458, no caso a 458 Spider, né? A Ferrari trouxe de volta a ideia dos turbos por conta de emissão de gases e ruídos, né? As leis cada vez mais ficando restritas, um carro anunciado aí 2015, 2016, então restrição que a gente tem de emissões e gases nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, os motores turbos, tá? Então, o motor desse carro V8 3.9 Twin Turbo são 670 cavalos. Eu vou explicar um pouco mais no teste algumas tecnologias do carro, né? Mas essa unidade que está aqui na Pirovani, inclusive, ela é bem completa, tá? Ela é 1819 e ela tem vários detalhes, por exemplo, aqui no próprio spoiler aqui em fibra de carbono, tem câmera dianteira, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera traseira, as rodas 20 que fazem parte do conjunto com acabamento prata brilhante, o escudeto da Ferrari aqui na lateral, nessa cor rosso corsa tradicional do carro, né? Vários detalhes em fibra de carbono no interior, inclusive o passenger display, que é uma coisa que até eu brincava que achava a 458 meio egoísta, o cockpit tudo para você, né? E lá o passenger display você pode acompanhar a velocidade que você está, o modo que o motorista está no carro, né? Isso é uma espécie de diversão, além de você olhar para a paisagem, tá? Quantos detalhes em carbono, a própria coluna, aqui a coluna B que eles chamam, a entrada de ar aqui, que até tem um desenho muito legal, um gráfico muito legal que a Ferrari explica até a questão dos flaps ativos, né? Uma parte do ar aqui por baixo vai para o motor, aqui por cima na divisão passa aqui, sai nas lanternas aqui atrás e tudo aqui, vários detalhes da saída até em fibra de carbono. Um detalhe no difusor aqui embaixo, que inclusive no farol de neblina aqui, ele é em fibra de carbono e tem uma câmera ali embaixo. E a diferença desse carro para a 458, a questão só também da vinda do motor turbo, que é o seguinte, é um carro que ele tem mais downforce, ele tem mais rigidez torcional, mas ele tem menos arrasto, né? Você fala, como que isso é possível, né? Simplesmente porque a Ferrari ela trabalha sempre o vento, tá? Com exceção de dois modelos lendários aí, como a F40 e a F50, que você tem dois grandes aerofólios lá atrás, a Ferrari não é muito fã de aerofólio, como por exemplo, até aqui do lado da AMG GTR, aqui tem uma asa, a Mercedes trabalha, a Porsche também trabalha aerodinâmica, a Ferrari prefere passar o vento por dentro do carro e dar mais downforce, né? Então aqui na frente, embaixo da placa, ela tem um flap ativo, que até no próprio desenho da Ferrari mostra como ele muda de comportamento o ar, dependendo da velocidade que você está. E até interessante que lá atrás, embaixo, tem um acabamento, uma asa, é o active flap, é o flap ativo, né? O flap ativo, que ele abaixa uma certa velocidade aqui, que inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, é prata fosca, a gente vai colocar no insert aí. E uma certa velocidade ele abaixa, para diminuir o arrasto, né? Você entender o comportamento do ar, para ele ter o menor arrasto, na maneira que o ar entra no carro e quando ele sai da maneira mais limpa, não aquela turbulência, né? Então esse carro ele é mais rígido, ele tem mais downforce, mas ele tem menos arrasto. Como que isso é possível? Simplesmente o comportamento do vento que a Ferrari traz para dentro do carro, tá? Mas assim, chegar de falar, vamos dar uma volta para eu mostrar, até vou chamar um amigo para acompanhar comigo nessa volta aqui da 488 Spider. Então vamos lá.
gravar esse episódio sozinho. Aí eu chamei o Henrique para quer dar um rolê de Ferrari. Por que não, né? Esse Domingo, não estamos fazendo nada. Exatamente. E eu falei, Henrique, se eu vou ter que dirigir esse carro sozinho, mas vá, você para dar uma volta para te mostrar como é que é, né? Grato. Então, o que a gente tá aqui é no sensor da 458, né? A gente tem aquela discussão que a gente fala do fim da época dos motores aspirados, na verdade a Speciale representa isso, né? E a volta dos motores turbos da Ferrari aí. Sim. Que era, acho que os últimos que a gente pode falar, F40, 288, a 208, não tão conhecida turbo. Sim, é verdade, também. verdade. Só que esse carro já pelo barulho meio agudo, você já tá ouvindo. Dá pra ver que o escapamento não é o original dela. Exatamente. Muito bom, por sinal. Então assim, ele é um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado. Então o pessoal pensa que é brasileiro, mas é um americano. E... puta, esqueci o nome do escape. Ótimo. Não lembro também. Aí era alguma coisa Innovation. Bom, enquanto você lembra, motor F154, o biturbo da Ferrari 3.9 são 670 cavalos, 77 kg de torque. 77,5 e 0 a 100 em 3. A 103, câmbio de dupla embreagem Getrag ainda, né, de 7 marchas, não é o Magna PT, que é a mesma empresa, né, só lembrar, mas nas Ferraris mais novas já é o Magna PT, aqui ainda é o Getrag de 7 marchas. Então a ideia da Ferrari junto com a California 3 é o torque por ordem de marcha, né? Ó, até o agudo a gente está numa área mais, só para vocês ouvirem, né? Ó. Então eu tô no modo race, se eu vir começando a garoar ou não, qualquer coisa, a gente vai aproveitar, a gente fecha a capota qualquer coisa, né? Tá na versão Spider. Um garoinho bem fininho. Exatamente. Algumas questões diferentes da 458, né? Aqui a gente já tem a segunda geração do Side Sleep Control, que é aquela tecnologia que ele te deixa sair de lado, para você brincar mais com o controle, né? Então funciona até o modo CT Off aqui, se você desligar o total aqui, aí é por sua conta, simplesmente você. Então a gente vai deixar só no Race aqui andando, tá? A gente tem 25% mais de rigidez torcional que a 458. Então assim, não só isso, mas por exemplo, no modo Race, eu vou deixar ativada a suspensão magnética aqui, que aparece Bumpy Road. Com a experiência de 458, passando pra cá, eu te falo que tem uma evolução considerável, tá, na suspensão magnética. Que é meio um trecho de ondulações, ele vai absorver um pouco melhor. É uma tecnologia aí junto a Cadillac, né, desde era do STS, acho que é STS. E tá evoluindo, isso. Até a Lamborghini oferece como opcional na Huracan, né? Então, isso aqui. É o seguinte, volante sempre direto, tá? Assim como os da BMW, assim, até eu falo que é uma evolução bem bacana. A gente fala, se você tem uma BMW, o próximo carro é uma Porsche e eu acho que o próximo carro é uma Ferrari. Não encare isso como uma Ferrari como o melhor de todos, mas são evoluções assim, né? Então vou dar uma acelerada aqui. Dá até estacionar. Tá meio frio e o que me controla também no eixo é o Side Sleep Control, né? Então, se ele percebe, sutilmente você vê que o carro tá te controlando, assim, sabe? É um pouco diferente do 911. Sentir mais sutil do que no isso, exatamente. É como se ele te dá uma impressão que é você que tá controlando tudo. É isso que você tem consciência. Aí eu comecei, depois de andar nesse carro, né? Eu fui no evento do Motor Grid lá do Pelas. Um abraço pro Eduardo Júnior. Obrigado pela recepção lá no evento. Eu percebi que peguei rodovia com esse carro, né? E aí falei, olha só, os caras acham que guia demais. Na verdade, assim, o controle de tração e estabilidade desse carro tá sempre gerenciando tudo. Até o Side Sleep Control, nessa versão 2, ele mexe até na suspensão magnética, né? A suspensão magnética, para quem não sabe, imagine uma suspensão, dentro dela tem um líquido. E esse líquido tem partículas nano, tá? E essas partículas nanos, dependendo do modo que você está... Uma buzina de Ferrari, se você nunca ouviu. Buzina normal. Essa partícula nano, se você está no modo Race, no modo Wet ou Sport, elas ficam afastadas. Tem uma espécie de um ímã afastado. Isso. Quando você joga no Race, esse ímã se aproxima. E o que acontece é a suspensão fica mais dura, né? Então... a força de terceira e quarta é um negócio absurdo. Quando bate a terceira marcha,
resolução até aqui no computador de bordo da Ferrari, que ele até te mostra o negócio da turbina aqui, a eficiência que tá, a pressão que você tá, que tá em bar aqui, né? Então ele te mostra, ó, eu consegui tal eficiência. A ideia da turbina na Ferrari aqui é semelhante ao da BMW, é o tal da Twin Scroll, né? Então tem tubulações de alta e baixa com cilindros separados assim. Mas falando em cilindros, o nome 488, tá? Vem por causa da capacidade do cilindro, tá? Porque, é 4.8 V8, não, na verdade é 3.9, né? Na 458 era 4.5 e o 8 era os 8 cilindros, né? Então, é a capacidade cúbica e aqui, é até engraçado ter sugestão de marcha, acabei de ver, então. E aqui eu consigo ver a pressão, ó, 0,1, 0,2, e se você mexe para o lado, ele tem a resposta do turbo que é 100%, que a Ferrari fala que é sem lag, tá? Ó, é assim, marketing das empresas. Sem lag é meio forte, né? Então, você falar sem lag, é que nem você falar que, sei lá, você tem uma empresa que acerta em 100% dos casos. Não é bem assim, ele tem lag, mas realmente, a gente não, comparado à década antiga, de F40 e tal, é um fenômeno, tá? Mas assim, ele tem um lag, esse carro ele tá no meio da linha, então a gente tá a pensar que tem a F8 seguida, com certeza na F8 deve ter arrumado, na Portofino M deve ter arrumado, até na Lusso T, né? Arrumado assim, evoluído, né? Então, cara, o legal que eu gosto desse carro, das Ferraris de maneira geral, dessa nova geração, é como se dispõem os controles aqui. No primeiro minuto você dá uma parada se você olha, porque deixa eu entender, confuso, né? É bem confuso. Falei, tá, beleza, as setas são aqui eu tenho um farol alto, aqui eu tenho suspensão magnética, aqui no Race você aperta. Você tem um manetino, aqui você tem os limpadores de vidros, câmeras aqui atrás. Aqui atrás do volante você tem controle de rádio, que é bem sutil. Isso é aquele negócio que a Ferrari fala, né? É pra você nunca tirar as mãos do volante, você tá sempre aqui. Você pode, ou seja, mexer aqui no máximo, aqui perto, mas você percebe também que a cabine é meio egoísta pro motorista. Por outro lado, ali no Henk você tem um passenger display, agora tem um passenger display. Que é uma versão 1.0, que parece um gráfico de Atari, isso aí, bom, né? É assim, parece aquele Nokia que tem o jogo da cobrinha, mas exatamente. Você tem algumas opções aqui, né? Dá pra você ver a distância diz o modo percorrida. Que eu tô? Tipo assim, eu tô no Sport. Tem uma opção aqui. Então você tem o Trip A, Trip B e aqui você tem o modo. Então ele traz o Sport e traz os parâmetros, né, do carro. Exatamente, Então tem o controle de tração, tem o câmbio, tem o controle de estabilidade, o diferencial eletrônico. E aqui legal. Você tem o modo que geralmente é onde você deixa, né? Você tem o conta-giros, a marcha que você tá e a velocidade. Não mais o suficiente para você fazer seu passageiro se cagar nas calças. Muito bem, pelo menos é uma diversão, apesar de não ser colorido nessa primeira geração do Passenger Display, nas mais novas, né? Esse F90 vem mais colorido, é mais evoluído. Aqui, bom, a gente tá com até o ar ligado, a capota aberta, capota abre ou fecha em 14 segundos, você pode fazer em movimento, que eu não me lembro se a 458 dava pra fazer isso. Ré, modo automático, o carro vai trocando de marcha sozinho. Coisa aqui. E o PS é o controle de largada da versão americana, que chama Power Start. Muita gente confunde com o tal de Parking Sensor. Não é, tá? Não é. É controle de largada. Eu não vou fazer isso aqui, depois eu tô na rua pública, mas por andar o carro meio frio, dá pra você sentir como é que é, né? Pra mim, na minha opinião, esse carro é melhor que uma 458 em todos os aspectos, tá? Eletrônica, resposta no acelerador, é que assim, lá é aspirado. O que eu sinto falta da 458, se bem que esse carro tá com escape? A 458 ela vira até 9.000, esse carro, olha, tá limitado ali a uns 7.800, eu acho, algo do tipo assim, que é o corte. Até quando eu peguei a rodovia, eu falei, ele podia um pouco mais, né? Falei, esse carro é turbo, esqueci disso. Exato, o turbo em alta ele morre. Exatamente, mas é tão bem feito o sistema que a falta foi por causa de girar mais, mas não pelo lag, tá? Então é impressionante isso daí. Então na 450 é legal que você vai ter 9 e tal, isso é muito legal. Mas fora isso, a resposta no acelerador, a suspensão magnética é consideravelmente evoluída, tá? A gente tem que lembrar que assim, a gente tá falando de eletrônica no final do dia, certo? E, bom, vocês aí que estão assistindo, vocês sabem o quanto o seu computador evoluiu em 5 anos. Exatamente. Nos carros não é diferente, né? Então, a diferença de ano de lançamento da 458 para 488, eu não lembro agora exatamente de cabeça quanto tempo foi assim, passou. Esse carro ele entra em 2015, só que eu entrar num outro aspecto agora, que eu acho importante falar, porque esse carro virou um underdog, né? Virou um pouquinho menosprezado, porque na época que ele lançou,
eu vou até deixar um pouco com marcha alta pra gente falar sobre isso daqui. Ele não teve o devido sucesso que a Ferrari esperava. Primeiro, inicialmente por conta de desempenho, tá? Porque na época você tinha já a Huracan e primeiro com o 911 Turbo, o pessoal ficou um pouquinho aquém do desempenho, né? Aí a Ferrari tentando contornar, veio a pista, a semipista alguns anos depois, explodiu de sucesso, porque foi o primeiro semipista de produção em série da Ferrari. O resto é tudo edição limitada ou tiragem limitada. Exato. Aí o que aconteceu? Ela viu o tamanho do sucesso e viu as vendas da 488 GTB, que é o Coupé, e essa Spider despencando. Cara, a gente precisa fazer uma coisa. Imagina você lança um carro em que no meio da linha ou 3/4 dele você percebe, cara, a gente tá bem abaixo da expectativa. Vamos atualizar. Então ela vem uma F8 para dar uma atualizada. Então a F8 nada mais é que o facelift desse carro. Até parece mais ela Ferrari. Então até que a gente fala, né, que a 458, esse carro é 458 Mark II e a F8 é 458 Mark III. Pode-se falar que basicamente a gente está falando do mesmo projeto, né? Exatamente. O que você tem de atualização aqui é o motor, né, que aqui passa o F154, que é o mesmo que vai para a F8, e você tem toda a eletrônica que muda bastante, né? Então isso aperfeiçoou o produto, você querendo ou não, né? O que a gente fala é que a F8 é uma pista que não é mais confortável, semipista, né? Ela passa a ser o carro de até rua o pessoal normal. Pergunta, não vai ter F8 semipista? Na verdade existe, é a pista tá no meio do caminho. É que foi uma decisão que a Ferrari fez para alavancar esse produto. Só que eu vou te falar, eu vi alguns reviews antes de vir aqui gravar esse carro, ter ido no Motor Grid e tal, e eu percebi que pessoas como tipo Chris Harris gostam e falam muito bem do carro, até falam que é muito melhor. E eles estão rodando com o escape original, né? Eu entendo o negócio do aspirado, é que eu acho que tem o marketing hoje em dia, os pessoal faz de tudo para tentar vender. Ah, é o último de não sei o que, não, esse carro já não tem mais não sei o que. Olha, eu vou dar minha opinião, eu acho uma besteira isso, tá? Porque o carro, ele tem que ser melhor de evolução. Se você prefere aspirado, beleza. O ronco somente girador, isso eu concordo, não vejo problema com isso. Mas cara, ele é excelente. E o que eu acho que vai cair esse carro é o seguinte, porque dizem, né, que com o longo tempo as Ferraris elas vão enlaceando a escuderia, que tem um barulho quando você dá a partida, depois ao longo do tempo ela fica com barulho, parece que tem uma peça solta lá atrás, que é uma malha de ferro. Chacoalha. Exatamente, e o carro vai ficando mais solto. Conversando com amigos que realmente têm Ferrari porque eles gostam e aceleram, eles percebem, cara, o carro vai enlaceando, vai andando bem mais. E é o que o pessoal está descobrindo agora na 488, que tipo, o carro tá começando a enlacear mais. 430 Veyron, né? É, tipo isso daí. Exatamente, começa a andar absurdo assim. E às vezes você fala, se você não quer esperar isso, você pode fazer um estágio 1 talvez, para desbloquear a ECU assim e tirar as limitações. Mas cara, se você falar que esse carro é fraco... Não dá pra falar isso. Então, 0 a 100, cara, é 3. Você pode não conseguir 3, mas a terceira e a quarta marcha desse carro é muito forte, sabe? O que é legal, evoluções também, né? Tendo experiência também com freio de cerâmica. Bom, a Porsche já faz isso com maestria também hoje, com a evolução, né? Mesmo saindo frio, freio de cerâmica é aquele negócio, a gente tem medo, que é aquele negócio de não frear, né? Mas eu já dou aquelas bombadas leves assim, falei que eu não tô afim de tomar puros com esse carro. Pra dar uma aquecida no freio. Mas você percebe que, tipo, já evoluíram muito, entendeu? Até se você for vir mais rápido, você afundar o pé no freio, né? Ela segura mesmo. Freia pra valer. Mas é isso, cara, eu gosto bastante. Eu acho esse carro, é uma opinião agora, tá? Vendo os reviews lá fora, o pessoal fala que é uma evolução. Muitos criticam por conta do escape, que eu entendo a questão do Euro 6, emissão de gás, a gente lamenta mesmo. Inclusive agora vai começar a fechar. Agora a gente fecha o Peraí, é assim? No roof é ao contrário. 14 segundos. É assim, gente, não adianta reclamar. Carro turbo não tem ronco. É normal, tá? Isso é parte da física do negócio. Uma coisa que eu queria fazer, só que eu não vou conseguir fazer aqui, é que é o seguinte, esse vidro, Henrique, aqui tá a GoPro, né? Você pode abaixar ele. Então você ouve o ronco aqui. Eu vou abaixar um pouquinho os vídeos dos dois lados. Então o que acontece? Você tá você tá. Aqui tem a GoPro aqui, como eu falei, mas você tira, então você ouve o ronco aqui ainda. Então tá pra trás. No dia de chuva você pode, porque puta, não vem aqui. Vou dar mais uma acelerada pro pessoal ouvir aqui.
Tranquila, tinha uma na Pirovani, mas essa é blindada que eu tô vendo, né? Então é isso, vai aparecer pra vocês aí o seguro. Será que o Bernardo consegue? Eu acho que ele consegue. Seguro de uma 488 Spider. Esse carro que eu me lembro é 1819. E vai aparecer na tela pra vocês. E Henrique, é assim, o que eu mais desejo agora é no futuro próximo poder ver uma F8. Que se os caras acham que isso aqui não fez sucesso, puta que pariu uma F8, sabe? Então é uma pista, né? A pergunta que fica é exatamente isso, né? Será que a F8 é tão melhor assim? Porque esse carro é muito bom. E a gente tá, pelo menos desse lado de cá. A F8 entra naquele momento em que o dólar começou a decolar muito, e então existe um gap meio insano entre os dois carros, Sim. sabe, de preço. A questão é, vale esse preço? Vale tipo o preço de uma 488 mais uma 430 para chegar numa F8, sabe? Então essa é a questão, né? Então, Henrique, obrigado aí por ter participado. Mas eu vou arranjar um momento para você dirigir esse carro aqui. Fica tranquilo. Caralho, velho, é uma puta experiência legal. Obrigado a Pirovani. Sempre com a gente, está procurando um carro de luxo, esportivo, de performance. A Pirovani é quem nós recomendamos. A Diogo diz que aparece uns filé desse aqui. Ele fala, grava lá, grava lá, grava lá que o pessoal vai gostar. E esse escape aqui Advanced Innovation. Aê, lembrou? Puta, lembrei. Tá aqui o final, ó. Lembrou agora. Advanced Innovation. Advanced Innovation. É um escape americano feito à mão. Inclusive disse que o cara tem uma fila gigantesca. É o único que a gente sabe da 488 da América do Sul que eu ouvi falar, né? Então é isso, gente. Obrigado você por ter acompanhado. Obrigado, Henrique, por estar comigo aí. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Até. Valeu, gente. Até.